O filme inicia em uma sala com um informante da polícia corrupto, Michael Marks. A armadilha dessa vítima é uma máscara mortal. Ele descobre que a chave está escondida em seu olho esquerdo. Ele só tem uma solução: tirar o olho com um bisturi, mas não consegue, e segundos depois a máscara se fecha e o mata. Enquanto investiga o resultado sangrento de um assassinato bárbaro, o detetive Eric Matthews presume que o autor do crime seja Jigsaw, Tobin Bell, o assassino notório que desapareceu. Matthews tem razão. Jigsaw está agindo novamente, mas, dessa vez, mantém presas 8 pessoas em uma casa com um gás mortal sendo lançado, cujo antídoto está em diversos pontos da casa. Eles tinham exatamente 2 horas para achar os antídotos. Do contrário, todos sangrariam por todas as partes do corpo. O que essas pessoas não sabem é que elas têm uma ligação entre si. 7 foram incriminadas por Eric Matthews e a outra vítima era seu filho, Danny Ellie. No meio dessas 7 pessoas, encontra-se Amanda Young, sobrevivente das armadilhas de Jigsaw. Não demorou muito para que uma nova armadilha fosse preparada. Na verdade, 1 ano. A partir desta primeira continuação, a franquia Jogos Mortais entrou para o calendário anual de eventos cinematográficos e o público, preso à estrutura, viu-se quase obrigado a continuar acompanhando as ações de um vilão inteligente e a proposta de plot twists de seus realizadores. Com o sucesso no primeiro fim de semana de estreia de Jogos Mortais, o estúdio deu luz verde para um segundo filme, embora James Wan e Leigh Whannell já estivessem envolvidos na produção de Gritos Mortais, Dead Silence, 2007. Assim, coube ao diretor de videoclipes, nada mais justo, Darren Lynn Bousman, assumir as rédeas da próxima investida de Jigsaw. Ele foi preso à franquia quando tentava vender seu primeiro roteiro, de um longa intitulado The Desperate. Conseguiu o interesse de um estúdio alemão disposto a pagar os 1 milhão pela produção, o que Bousman achou justo, iniciando a procura de um diretor de fotografia. David A. Armstrong leu o roteiro e mostrou a Greg Hoffman, que notou semelhanças com a trama de Jogos Mortais, convidando-o a mesclar os roteiros e dirigir. Apesar de ter ficado inicialmente chateado pela comparação, entendeu que o seu argumento seria um interessante avanço para a franquia. Whannell deixou o roteiro mais adequado ao universo Jogos Mortais, mantendo a estrutura e armadilhas de Bousman, que acreditava que seu The Desperate tinha vida própria. Tratava-se de um longa cru, agressivo, pessimista, ou, como o próprio definia, um filme violento e pornográfico. Até mesmo para a realização solo, ele tinha consciência que muito ali seria alterado, pois não era um produto comercial, vendável. Entrar para as armadilhas de John Kramer era o melhor caminho, pois ainda lhe daria a possibilidade de adquirir ganhos para seus projetos particulares. Com o argumento desenvolvido, Jogos Mortais 2 permitiu que seu elenco improvisasse a maior parte dos diálogos. Donnie Wahlberg, por exemplo, fez alterações que achava que poderia aumentar a relação entre ele e Eric Knudsen, assim como também houve mudanças em outras sequências para dar mais veracidade aos acontecimentos. Foram filmados vários finais alternativos para evitar que as surpresas fossem reveladas, surpreendendo até os envolvidos com o filme que não imaginavam os caminhos do roteiro. Ao final, fez-se um trabalho digno em comparação ao primeiro, mesmo que inferior, ampliando a mitologia e desenvolvendo um universo próprio para continuações. O filme começa exatamente onde o anterior terminou, com a saída do Dr. Lawrence Gordon, após serrar o próprio pé, e o despertar de John para a incredulidade de Adam. Uma nova armadilha é mostrada. Michael, um informante da polícia, tem uma máscara de espinhos presa ao pescoço e tem 60 segundos para soltá-la com a chave que se encontra em seu olho.
Morto, seu corpo é encontrado pela detetive Carrie, que inclusive nota uma mensagem para seu parceiro Eric. Ao investigar a empresa que fez a fechadura da armadilha de Michael, Eric, Carrie, Rigg e uma equipe da SWAT chegam a uma fábrica perigosa, mas conseguem prender Jigsaw. Ele indica monitores que estariam mostrando uma casa com um grupo de pessoas, incluindo o filho de Eric, Daniel. Para revelar o paradeiro dos prisioneiros, John pede que Eric participe de um jogo que consiste em apenas conversar com ele. Os jogadores foram envenenados e estão em uma casa, repleta de desafios e antídotos, incluindo Amanda, sobrevivente do primeiro filme, em um novo teste. Além dela e Daniel, estão participando o agressivo Xavier, Jonas, Laura, Addison, Obi e Gus. Jigsaw espalha gravadores e instruções, dá dicas sobre seguir as regras e pistas que revelam que todos ali tiveram problemas com a polícia e foram capturados ou prejudicados por Eric. O detetive precisa encontrar o paradeiro antes que o veneno mate seu filho, ou que os demais descubram a identidade do garoto e resolvam se vingar. Com poucos cenários como o filme anterior, a sequência propõe um desafio claustrofóbico, tenso e repleto de armadilhas para todos os envolvidos, incluindo o espectador. Até mesmo os mais atentos a produções dinâmicas e finais surpreendentes dificilmente conseguirão decifrar a proposta, pressionando os dentes diante de embates violentos, enquanto os personagens da casa passam a sofrer as consequências do veneno, vertendo sangue e sentindo-se fracos. Diante da trama de Boseman e Whannell, seguindo a fórmula iniciada no primeiro filme, a presença do boneco, a voz tétrica de Jigsaw, a edição acelerada, os mini-gravado, o longa se mostra mais uma vez eficiente em suas ideias ousadas. Claro que a proposta permite muitas falhas, principalmente pela necessidade que o jogo se desenvolva como John Kramer quer, mas diverte pela intensidade e violência, com criatividade e tensão. Está bem distante do primeiro, mais eficaz e surpreendente, porém traz mais detalhes do passado do vilão, além de armadilhas mais sangrentas e agressivas. Não tem como não sentir aflição com a piscina de seringas ou com a primeira armadilha envolvendo o corte no olho, situações que promovem um leve desconforto no espectador, acompanhando com angústia o avançar do relógio. Jogos Mortais 2 foi o filme mais rentável da franquia Saw, conquistando um total mundial de os 148 milhões de dólares. Se o público curtiu as novas bugigangas de Jigsaw, as críticas mesclaram opiniões positivas e negativas. Houve quem o considerasse mais completo que o primeiro, assim como os que não viram nada que agradasse além de seu espetáculo de tortura e morte. Mesmo assim, sua força popular incentivou uma nova continuação, restando saber se a narrativa teria força suficiente para as novas armadilhas. As continuações de uma franquia de sucesso com a indicação a prêmios e os ganhos conquistados, no ano seguinte, um novo Jogos Mortais chegaria aos cinemas. Novamente, Darren Lynn Bousman assumiu o comando, propondo novas armadilhas e surpresas, desta vez com Amanda já considerada uma parceira de Jigsaw. Para quem não se lembra, o final do segundo filme colocaria o detetive Eric preso no banheiro do primeiro filme, sem saber que seu filho Daniel esteve a todo momento próximo a ele, bastando apenas seguir as regras. Jogos Mortais 3 é um dos mais violentos da franquia, desde a sequência de abertura, quando Eric quebra o próprio pé para soltá-lo das correntes e perseguir Amanda, ou quando Troy precisa arrancar correntes de seu corpo antes que uma bomba exploda. Porém, vai ficar para uma próxima sinopse. Essa parte e as críticas, esse filme me impressiona, pois conseguem reinventar uma posição bem colocada de observador no filme anterior, e o telespectador praticamente passa a assistir à luta e se ambientar a cada personagem. Jogos Mortais 2 e um filme diferente do anterior, mas segue ainda a história de Jigsaw. Nesse filme,
Trocam os dois personagens por um grupo de jogadores, mais diálogos e surpresa a cada cena. Nesse jogo entra uma das vítimas de Jigsaw, o policial, Matthews. Amanda vira a personagem-chave da série, foco maior nas armadilhas. E, de novo, a pressão da história para não fugir do terror do jogo. Demais. Começamos a mudar as regras dos jogos. Amanda, uma DQ que sobreviveu aos jogos, passa a ser a protagonista do filme ligada ao Jigsaw. Sua ligação com o sofrimento e morte faz com que ela tire o princípio básico de Jigsaw. Quanto você está disposto a sofrer para salvar sua vida? Amanda tira a opção de se manter vivos, trazendo um final dramático ao segundo filme da série. Vocês provavelmente vão se surpreender e discordar da minha humilde opinião. Mas é questão de gosto. Esse é muito superior ao primeiro filme. Ele tem um roteiro mais surpreendente, uma armadilha mais inteligente e que faz mais sentido para mim, personagens melhores, mais sofisticados. Ele se aprofunda muito mais na história e você se apega muito mais com cada parte, cada cena. Diferente do primeiro filme, que me deixou bastante entediada em muitas partes, esse é dinâmico, cheio de ação e até mesmo um drama no meio. Amo esse filme e é o melhor da franquia. Duvido que tenha uma história mais completa, mais bem feita e mais surpreendente. Recomendo assistir toda a saga, pois eu gosto de todos. E é literalmente impossível entender esse segundo sem ter olhado o primeiro. Então vá assistir o primeiro, agora mesmo. Não me levem a mal, é apenas um ponto de vista meu. Se o primeiro Jogos Mortais chegou como um frescor para o gênero, o segundo filme mostrou que a série era rentável e um amplo esquema de alargamento narrativo surgiria pela frente. Ao ter uma parceira com a força física necessária para ajustar as suas engenhocas, bem como constantes flashbacks responsáveis por desenterrar personagens do passado, tramas paralelas entre os filmes, dentre outros acontecimentos no mínimo, absurdos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente. Muito obrigado.